Bem, complementando a nossa live de hoje, né? Eu vou fazer aqui uma apresentação rápida sobre a Alcântara, né, dentro do contexto do nosso Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. Eu sou vice-presidente da Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais, a CECISE, que é encarregada de trabalhar na fase de implantação do Centro Espacial de Alcântara, dentro do contexto do PESE, que é o nosso Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, como eu já falei anteriormente, né? Esse programa ele é um documento aprovado pelo Ministro da Defesa em 2018, né, pela portaria número 41-MD, e ele engloba todos os interesses espaciais da defesa, satélites, centros de controle em Brasília, no Rio de Janeiro, o Centro Espacial ITA, que é o nosso elo de pesquisa e desenvolvimento dentro do ITA, tem o Centro de Lançamento de Alcântara, que quando é usado para lançadores não militares, ele integra os bens e serviços que são empregados para esse tipo de lançamento, né, que aí nós chamamos de Centro Espacial de Alcântara, o CLBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, né. Essas são as áreas de interesse do Ministério da Defesa. Então, vamos falar um pouquinho sobre o mercado espacial internacional, a infraestrutura do Centro Espacial de Alcântara, o CEA, a infraestrutura logística ao redor do CLA, que é o nosso Centro de Lançamento de Alcântara, que é a unidade militar na cidade de Alcântara, que tem os sítios de lançamento, cadeia de valor e processos de contratação. Então, primeiro vamos dar uma olhada como é que funciona esse mercado, né? De 2013 a 2019, nós temos essa quantidade de lançamentos por ano, divididas por tipo de lançador, né? A linha verde é o somatório de todos, né? A gente observa que a linha azul clara ela representa os lançadores Super Heavy, que nem o Falcon Heavy, né, para cima. Essa linhazinha menor aqui são os de categoria 1, né, são lançadores bem pequenos. Essa linha laranja aqui representa os lançadores pequenos, que é um dos focos nossos lá do CEA. Essa linha amarela aqui são os lançadores do tipo Ariane 4, são os lançadores grandes que a gente vê que está diminuindo, né? E nós temos aqui o total, né? A linha cinza são os lançadores próximos do Ariane, não são lançadores médios. O que a gente observa aqui? A gente observa que essas duas categorias que até então eram mais comuns, elas estão reduzindo o número de lançamentos, e essas duas linhas aqui estão discretamente começando a aumentar, que são os Super Heavies e os pequenos. Nós estamos de olho nisso aqui, que isso aqui é o futuro, é o que está crescendo, e enquanto está substituindo, né, no nosso ponto de vista, esses lançadores tradicionais. Como eu disse, os lançadores pequenos e os Super Heavies e os super pesados são os que são o mercado que está sendo almejado para o Centro Espacial de Alcântara. Dando prosseguimento aqui, a gente, para entender o que é um lançador pequeno, são lançadores até 30 metros, mais ou menos. Tem o da Firefly, que está em desenvolvimento final, nosso VLM, o Launcher One da Virgin Orbit, né, que no primeiro teste falhou, mas eles têm uma série de equipamentos prontos para continuar o teste, o desenvolvimento, o Shavit israelense e o Electron, né, da Rocket Lab, que lança lá da Nova Zelândia. E os Super Heavy são esses daqui, que estão em desenvolvimento, né? O Starship, né? Que temos aqui os lançadores da Blue Origin, que são competidores, lançadores da NASA em desenvolvimento também. Então a gente vê que são lançadores muito maiores, 100 metros, 80 metros. Então, o que esse mercado, como é que ele funciona? O mercado global em 2018, para a gente ter uma ideia, a parte de serviços de lançamento deu 6 bilhões de dólares, que dá em torno de 1,6, 1,7% do mercado total, né? Isso em 2018, né? Só com lançamentos, para a gente ter uma ideia. Mas esse mercado aqui nos proporcionou essa manufatura de satélites, né? Quer dizer, que esse é o cliente do mercado de lançadores, que conseguiu um faturamento de 20 bilhões de dólares, né?
os programas militares e governamentais que são essenciais para o desenvolvimento da área militar, da área espacial, que eles injetam muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento de ponta, dando emprego para muita gente, 80 bilhões de dólares. Na sequência, esses equipamentos de solo, né, para poder utilizar os serviços espaciais, são necessários equipamentos de solo, segmento terrestre. Esse mercado é gigantesco, 125 bilhões de dólares em 2018. E aqui, os serviços de satélites, né, que decorrentes de tudo isso anteriormente aqui, 150 bilhões de dólares. Então, o mercado global em 2018 foi de 360 bilhões de dólares, né? Isso é um mercado muito grande, mas sem essa parte essencial, que é pequenininha, de 1,6%, tudo vai por água abaixo. Então, todo o mercado depende do sistema de lançamentos. A gente observa que está tendo uma mudança no perfil de mercado, pode ver que a gente teve uma diminuição de lançamentos de 2018 a 2019, por conta daquele efeito, né, eu acredito, né, essa é a minha análise, por conta dessa mudança do perfil de lançadores, alguns em desenvolvimento, começando as operações, e os outros sendo cada vez menos demandados, né? Então aí a gente observa que essa mudança de perfil, que é o momento bom para a entrada do nosso mercado de lançadores no Brasil. Aqui, para ter uma ideia, como não somos só nós que estamos de olho no mercado de centro de lançamento, aqui, nós temos aqui essa tabela que mostra os centros de lançamento construídos ou em construção a partir de 2014. Então, só a partir de 2014, nós temos esses 6 centros aqui que foram construídos em desenvolvimento, né, na Rússia, China, 2 na Argentina, Nova Zelândia e Austrália, né? E ainda mais 16 centros que foram propostos a serem construídos nos próximos 5 anos. Dentre eles temos o centro lá dos Açores e os centros lá da Inglaterra, né? O governo inglês ele considera ter um centro de lançamento em solo pátrio, né, uma coisa muito importante, porque eles consideram que o centro de lançamento funciona como uma espécie de corpo de cristalização de uma solução, né? Aquele corpo de cristalização em química é aquele grãozinho que a gente coloca na solução, né? De repente tudo que está dissolvido começa a se cristalizar em volta, né? Então esse é o efeito que o governo inglês considera que um centro faz. Ele cristaliza toda a cadeia produtiva espacial e de alta tecnologia e dá força para essa cadeia. Então, tem aqui algumas frases aqui temos um link da livraria lá do congresso deles, da House of Commons, né, em que a gente encontra textos como esse, por exemplo, nas revistas. O governo e a indústria espacial consideram um local de lançamento no Reino Unido um fator-chave necessário para capturar esse mercado e capitalizar a já forte indústria britânica na fabricação de seus satélites, né, e de serviços de satélites. Fabricação e serviços de satélites. Está em andamento um planejamento em Sutherland, Cornwall e Prestwick. Cornwall está mais avançado, para desenvolver locais de portos espaciais que explorem essas vantagens geográficas e do setor. Os portos prometem trazer empregos para a área local e benefícios econômicos mais amplos, por exemplo, através do uso de dados de satélites pelas empresas e pelo setor público, que é o nosso interesse, em especial para a defesa aqui no Brasil, via turismo para os portos espaciais e inspirando carreiras científicas e tecnológicas. Isso aqui é recente, de abril de 2019, não está tão para trás assim, né? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos ver 2 casos. Nós temos aqui na Nova Zelândia, né, onde a Rocket Labs criou o seu centro de lançamento, né, para o foguete Electron, e aqui o Reino Unido, né, onde a cidade de Cornwall, o aeroporto de Cornwall, está sendo usado para a Virgin Orbit lançar o seu Launcher One a partir de aviões, né. E aqui nós temos o que eles estão planejando em termos de centros de lançamento. Desses daqui, o realmente que já está prestes a operar é o de Cornwall. Então a gente observa por que esses governos estão fazendo isso. Na Nova Zelândia, né, em 2019, nós tivemos um crescimento grande até 2019 de 117%, né, no número de empresas
do setor espacial. E especificamente neste ano já encontravam-se 5 mil empregados no setor espacial, e o mercado envolvido nessa área, né, seja do setor espacial em si e outros setores que são influenciados, né, arrastados por ele, 1,7 bilhões de faturamento. Quer dizer, é bem interessante para uma ilha pequena daquelas, né? É uma economia bastante forte no ano. No Reino Unido, a gente também observou de 2014 a 2018 um crescimento de 225%, né, em empresas do setor espacial. E em pouco tempo a gente vê o grande crescimento, né, já por conta dessa expectativa de crescimento do mercado. Mais de 40 mil empregados no setor espacial em 2018 e receita anual de 19 bilhões de dólares. Então a gente observa que existe um efeito associado aí. Como é que é a infraestrutura do Centro Espacial de Alcântara, né, que está sendo empregada agora nesse último chamamento público que fizemos em 25 de maio pela AEB, que é a AEB que é o nosso ponto de contato, né, para as empresas interessadas em operar lançadores não militares. Então, os benefícios ambientais de Alcântara são evidentes, né, geológicos e ambientais. Nós temos uma baixa densidade demográfica na região. Nós temos ausência de furacões, pode ver aqui, nos últimos 500 anos. Não temos incidências de terremotos, porque nós estamos bem localizados na placa tectônica, né? Então é uma estabilidade geológica. Baixa densidade de linhas aéreas aqui, pode observar. E isso favorece muito ao número de lançamentos que podem ser autorizados, né? Existem locais do mundo que a malha aérea é tão densa que só é possível um número muito pequeno de autorizações por ano, né? Aqui em Alcântara existe uma grande possibilidade de janelas, né? Uma abundância de janelas de lançamento, o que torna bastante atrativo o campo. Então, para a gente entender também as vantagens de Alcântara, nós temos que comparar com outros centros. Então, a gente observa que é um local ideal para lançamentos sob demanda, o que a gente pode chamar de responsive launches, porque em apenas um lugar, com apenas uma infraestrutura, a empresa ela pode operar como se estivesse em vários sítios de lançamentos. Por exemplo, é possível se atingir os mesmos planos orbitais que Kodiak, no Alasca, os mesmos planos de Vandenberg, que também é um centro de lançamento, que é uma base militar da Força Aérea, que agora vai estar incorporando as fileiras das Space Forces, né? E lá a SpaceX opera de lá, né? A ULA opera de lá, e também a gente observa que Alcântara consegue atingir os mesmos planos orbitais de Vandenberg, Wallops, perto de Nova York, né? E o Cape Canaveral, e muito mais. Então a gente observa que existe uma grande economia, né? Não é necessário mudar de cidade para se fazer lançamentos em inclinações diferentes, o que dá uma resposta, uma responsividade muito grande, né? E aquele efeito que eu falei de tráfego aéreo denso atrapalhando janelas, né? Por exemplo, tem empresa que conseguiu aqui em Wallops licença para fazer apenas 3 lançamentos no ano, sendo que para empresas pequenas o plano de negócio deles sempre gira em torno de acima de 10, algumas acima de 20 lançamentos por ano, né? Para poder completar o plano de negócio deles. Aqui nós observamos, né, uma comparação com outros centros, né, em termos de azimuth, nós estamos bem localizados, né, o ganho de 30% em carga útil no caso de lançamentos equatoriais, por estarmos muito próximos do Equador, a 2,18 graus sul do Equador, melhor localizados que Kourou, nosso principal concorrente para lançamentos grandes, né, e os outros concorrentes também afastados, alta disponibilidade para lançamento. Aqui é um exemplo sobre o interesse da defesa especificamente, o que seria um lançamento responsivo, né, um responsive launch, um lançamento sob demanda. Então vamos imaginar aqui que ao ser utilizado um nano lançador, o nosso micro lançador VLM, para uma constelação de satélites de pequeno porte, né, CubeSats, né, para comunicação, aumentando a possibilidade de comunicação em determinado
momento de crise, por exemplo, incêndios, facilitando as coordenações. Isso seria um típico cenário de lançamento sob demanda, né? E isso pode ser necessário, por exemplo, no caso de uma falha de comunicações satelitais, né? E haver a necessidade de uma recomposição de capacidade em pouco tempo. Esse tipo de infraestrutura ele seria bem interessante, ele é bem interessante e necessário. Aqui, como é que é o conceito de operações do nosso centro, né? Nós temos pista de pouso 2,6 quilômetros, que é possível ser feito lançamentos com com empresas do tipo da Virgin Orbit, que foi citado como exemplo. Nós temos uma ampla infraestrutura já instalada, né, para o centro de controle. Temos a sítio de lançamento já montado, né? Essa foto ela tem um mockup aqui do VLS, né? Mas nós temos aqui a nossa torre móvel de integração. Isso aqui aqui está mais ou menos simulando uma situação de lançamento em que essa torre que antes estava aqui, englobando o lançador para ser integrado, ela se afasta para que seja feito o lançamento, então é bem interessante. O nosso centro é moderno, né? E nós temos toda essa possibilidade de lançamento, e temos essa faixa vermelha aqui no mar, ela indica uma grande área sob controle completo do Brasil. Então nós temos uma área muito privilegiada, tanto para facilitar a coordenação do tráfego marítimo e aéreo, sem ter que coordenar com nenhum país, tanto para receber cargas do espaço, né, porque a gente consegue coordenar com muito mais facilidade, porque não é necessário coordenar com terceiros, né? O que não acontece, por exemplo, com o Coru, que tem que coordenar com o Brasil todos os lançamentos, sem os lançamentos equatoriais, né? Resumidamente, numa fase mais avançada, com o centro já plenamente instalado, nós contamos com a possibilidade de serviços comerciais, né, a serem gerenciados por uma empresa pública, a Lada, né, que para facilitar tanto o contato conosco, né, que somos militares, estamos na base do CLA, tanto com a empresa privada, as que vão prestar serviço para as empresas lançadoras, as próprias empresas lançadoras, né, de tal forma que as leis que regem o contato empresa com empresa são muito mais flexíveis do que empresa com uma base militar. Por isso que a ALADA, por ser estatal, ela facilita o contato com a base militar, né, legalmente falando, e ela também facilita o contato empresa com empresa, porque ela é uma empresa, né, então são outras leis, flexibilidade muito maior. O patrimônio é militar, né, o Centro de Lançamento de Alcântara, que presta serviços, né, ao Centro Espacial de Alcântara, dos lançamentos não militares, ele é uma organização do DCTA, com todo o patrimônio do DCTA. A regulação ela é feita pela AEB, né, envolvendo tanto o licenciamento dos lançadores, as autorizações para lançamento e os contatos, né, legais são importantes através da AEB. Nós temos, para chegar nesse nível, nós estamos inicialmente trabalhando com uma fase de implantação. Nós vamos trabalhar apenas com 3 sítios, mais a pista para lançadores pequenos a princípio, né? Então nós estamos oferecendo essa possibilidade inicial, e nessa fase inicial, que ainda não é a fase madura, os contatos estão sendo feitos diretamente pela AEB. Então quem quiser se candidatar, utilizar o centro, ter o ponto de contato no momento, na fase de implantação, é AEB. Não é necessário entrar em contato com a Força Aérea, não é necessário entrar em contato com o CLA, todo contato é feito diretamente pela AEB, né? Na fase futura, na capacidade plena, nós com os 22 mil hectares plenamente operacionais, nós estamos prevendo pelo menos 8 sítios, né, de lançamento vertical, mais a pista, da categoria de lançadores pequenos, e um sítio de lançadores pesados, né, e 5 sítios super pesados, né, que são aqueles lançadores
do tipo do Elon Musk, né, de 100 metros, né? Então nós temos realmente um grande potencial de uso, né, para as empresas que estão sendo criadas no mundo, né, a Blue Origin, a própria SpaceX e os seus concorrentes, né? O que seria a cadeia de valor do centro? Como a gente viu no início, o que traz dinheiro não é o serviço de lançamento, né? Mas o que ele puxa. Aqui nessa cadeia de valor específica para o centro, nós mostramos alguns serviços que são de certa forma drivados, né, que giram em torno do lançamento, e já é o começo dessa cadeia de valor que vai se agregando em torno do centro, que engloba todas as fases de transporte, carregamento no exterior, chegada, transporte em área controlada, né, tudo sob jurisdição brasileira, né, no território nacional, preparação em área controlada, né, dentro do centro, que vai precisar de laboratórios de integração, técnicos para manterem as salas limpas funcionando, a fabricação de suportes, equipamentos de apoio, né? Temos também a própria integração do satélite no lançador, da carga útil no lançador, que exige especialização, equipamentos especiais, etc., né? E o lançamento em si, lançamento e depois o rastreio e a telemetria de dados. Isso é a pontinha do iceberg. Na sequência, isso já dá uma sequência de serviços e valores, né? Nós temos toda uma indústria de tecnologia que vai se criando em volta, né, para redução de custo das empresas. À medida que ela vai acessando mais o mercado global, aumentando o número de operações, começa a ficar mais barato ela operar algumas coisas localmente e ampliando o seu parque tecnológico. E o fato de nós termos um centro de lançamento no território é muito mais fácil para uma empresa brasileira ela vender os seus equipamentos para as empresas que estão aqui, assim como terem a possibilidade de operar dentro do próprio centro, porque além de todas as dificuldades naturais, ela não tem que levar o seu lançador, por exemplo, para outro país, conseguir autorização de outro país para lançar, ter que gastar dinheiro em outra moeda estrangeira. Aqui a gente faria tudo em reais, né? O que faz com que aumente a probabilidade de crescimento desse mercado de lançamentos, de satélites também. A empresa pequena de lançador de satélites não precisa ficar fazendo contratos internacionais, ela pode fazer contratos futuros, né, com as empresas nacionais e com o Centro Nacional. E os aplicativos, as pessoas estão fazendo a mesma faculdade e tendo aquelas ideias, né, de fazer os aplicativos. Tem um amigo dele que entrou numa empresa de satélite, o outro está numa empresa de lançadores, e os dois conhecem amigos que conhecem amigos. Isso tudo facilita, né? Você tem um trato pessoal, uma cadeia de conhecimento que vai crescendo junto. Em 10 anos eles já são gerentes, diretores, em 20 anos PhDs, donos de empresa, e essas empresas se conhecem e crescem juntos, né? Esse efeito ele ocorre também. Então, a estratégia de entrada do CEA no mercado internacional, como nós falamos, nós temos essa fase atual de implantação, que é a operação de lançamento de veículos espaciais não militares, empregando o Centro Espacial de Alcântara, né, em que nós temos 2 unidades militares, e os contatos eles são feitos todos pela AEB, nessa fase de implantação. Então nós temos aqui a utilização da infraestrutura existente, do CLA e o apoio de recursos existentes de lançamentos da barreira de ferro. Então isso é a nossa fase de implantação, né? O CE é um conceito bem amplo. Nós consideramos que qualquer emprego de bens e serviços, né, para lançamento de veículos espaciais não militares. Isso para nós é o CE. Próximo passo, né, seria os serviços do CE disponibilizados pela ALADA, né, que é uma empresa pública, né. Existem outras possibilidades, claro, né, só que a ALADA ela é fruto do trabalho do Comitê para o Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, que foi criado em 2018, envolvendo vários ministérios, porque a área espacial ela é multidisciplinar. E no trabalho desses ministérios, envolvendo o Ministério da Economia, Defesa, MCTIC e outros, né,
cidadania, foram vários, é um trabalho grande. Chegou-se à conclusão em um dos grupos de trabalho desse comitê, né, que a ALADA seria uma boa opção para a operação do centro e outras coisas na área espacial também. Né? E nesse ponto, então, nós estamos perseguindo esse modelo, né, de exploração do CEA para redução de custos na fase madura, né, e evolução do centro, atendimento ágil e veículos de todas as categorias, inclusive os superpesados, simplificação de estabelecimento de negócio de prestadores de serviços às empresas lançadoras. Né. Então, existe uma diferença crucial entre essa fase e a fase que nós estamos agora, que na fase da implantação nós estamos buscando capacitação. Então, nessa fase não se fala em engenheiro, nessa fase, 2 a 4 anos, mais ou menos, a gente não tem, é uma estimativa aproximada, né? Nós estamos capacitando o centro a operar com empresas privadas, né, para lançamentos não militares, porque até hoje o centro fez lançamentos do nosso Instituto de Aeronáutica e Espaço, né, que são lançamentos mesmo com atividades civis, mas são operados por organizações militares. Né? Então, as normas têm que ser adaptadas, algumas facilidades que nós não precisamos por sermos militares têm que ser oferecidas para as empresas privadas, né? por conta de leis diferentes, necessidades diferentes, logística. E isso tudo está sendo feito e nós estamos aprendendo, né, junto com as empresas que vão vir agora, e esse é o maior ganho que nós queremos agora. Nós estamos dando passos pequenos, firmes, mas sem retroceder, sem voltar atrás. Esses passos iniciais eles são firmes e necessários para que a gente possa, quando tivermos dando voos mais altos, né, nós termos certeza que vai funcionar tudo muito bem. Essa aqui é a nossa infraestrutura, né, do centro de controle. Para ter uma ideia, temos vários equipamentos, vários prédios já instalados. É um investimento milionário que foi feito ao longo dos últimos 20, 30 anos. Né? Aqui é a estação de telemetria, a estação meteorológica, central elétrica. Nós temos aqui a sala tanto do nosso centro principal quanto no bunker que fica ao lado da torre de móvel de integração. Nós temos aqui vários equipamentos de apoio, suporte, segurança, isso aí instalados ao longo do centro todo. Sistemas modernos de contagem de tempo, que a sincronização de tempo para um lançamento é uma coisa muito importante. São diversos sistemas complexos que trabalham coordenadamente, sincronizadamente, e todos têm que saber exatamente qual é o tempo de cada coisa. Né? E quando é necessário fazer um check, tem que parar o tempo para todo mundo no mesmo momento. E quando tem que reiniciar, exatamente no mesmo momento, para que a sincronização ocorra. E isso é necessário para que todo o sistema funcione adequadamente na hora do lançamento. Aqui nós temos uma visão da nossa área operacional, né, setor de preparação para lançamento. Aqui a nossa torre móvel de integração. E a gente observa que é uma área já com grandes investimentos já foram feitos aqui. Aqui outra visão da nossa torre móvel de integração, a nossa gaiola de Faraday para evitar surtos elétricos. Né? Aqui é uma área dos nossos lançadores de foguetes superorbitais. Então, essas duas áreas estão sendo oferecidas, e tem uma outra área que é de perfiladores de vento, que também está sendo oferecida como possibilidade de sítio. Como eu falei da Casa Mata, né, que é o nosso bunker, né, que fica próximo da torre móvel de integração, ela permite que as equipes acompanhem muito próximo o lançamento, as equipes técnicas. Né? Vou voltar aqui um pouquinho. Essa aqui é a nossa Casa Mata, tá vendo? E essa aqui é o interior da Casa Mata. Também temos o setor de preparação de lançamento, uma outra visão. Né? Nós temos aqui a estação do Sítio da Raposa, que é o início da telemetria. Então, só para telemetria, isso aqui não fica em Alcântara, fica no lado de São Luís. Nós fazemos a telemetria inicial antes de passar para a CLBI. E olha só que o quanto que já tem de instalação investida, né? Quanto foi investido. Nós temos aqui equipamentos altamente confiáveis. Uma outra visão de uma estação móvel de telemetria para
Dependendo do azimuth, é necessário se utilizar esse tipo de estação. Detecção de cargas elétricas para monitoramento de descargas elétricas, para verificar o melhor movimento para o lançamento, né? Um serviço de meteorologia que é prestado coordenadamente com o DCEA, né, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, que também nos ajuda nessa, e além dos próprios sistemas do centro. Setor de preparação e lançamento aqui também, essa é a área do perfilador Doppler, né, que pode ser utilizada também para se transformar num sítio de lançamento, né? Tudo nós realmente estamos dispostos a adaptar o centro às necessidades que forem apresentadas, né? Porque nós temos um pensamento com as tecnologias que nós usávamos até hoje, mas nós não estamos cristalizados, nós estamos fossilizados, né? Estamos dispostos a adaptar o que for necessário para o nosso centro ser o melhor do mundo. Aqui é um exemplo, né, do nosso FogTrain, né, que é o foguete de treinamento que é usado para rastrear e treinamento das nossas equipes de rastreio, né, e a própria operação com segurança, sem acidentes fatais, nem acidentes parciais, o que é muito importante, porque é uma atividade perigosa, né, como qualquer atividade que envolve essa quantidade de energia. Então esse foguete ele mantém as nossas equipes treinadas, né, até hoje, e é muito útil. Nós temos setor de preparação também, apoio, né, um hospital para pequenas cirurgias, possibilidade de deslocamento um hospital maior, porque nós temos um aeroporto do lado, e assim por diante, né? A infraestrutura logística ao redor do CEA, ela é bem interessante. Nós temos aqui um porto existente do porto de Itaqui, né, que tem uma profundidade de 12 a 19 metros, 8 berços operacionais, aqui a gente tem uma outra visão do porto, né, e fica aqui no Maranhão, e é um dos maiores portos da América do Sul. Bastante interessante essa situação desse porto aqui. Então a gente vê que aqui nós temos Alcântara, né, e aqui nós temos a ilha de São Luís. Então o nosso centro ele fica por aqui, né? Isso, o porto de Itaqui está por aqui mais ou menos, né? Você pode ver que ao chegar a carga por aqui, é possível se chegar por estradas, né, até o nosso centro de lançamento de Alcântara. Então não é um grande problema. Aqui, como é o lado do continente, existem estradas que vão para Belém e assim por diante, né? Nós temos o aeroporto de São Luís. Interessante falar sobre Belém. Hoje em dia, quando nós precisamos de alguns fluidos especiais, ou oxigênio líquido, ou qualquer coisa, é possível em 24 horas se obter essa carga vinda de Belém, né? É lógico que com o aumento da utilização, né, vou voltar um pouquinho aqui, vindo por aqui, né? Com o aumento da utilização, faz cada vez mais sentido construção de plantas de gases, né, líquidos, combustíveis aqui mais próximo. Mas mesmo hoje em dia é possível se planejar com tranquilidade, não é uma grande dificuldade de insumos, de se obter insumos para a chegada de Alcântara, né? Afinal de contas, é um centro que está no continente com todas as facilidades de acesso. Outra vantagem interessante é que essa região do lado de Alcântara está sendo planejada a instalação de um outro porto, um porto privado pela Grão-Pará Multimodal, que eles estão chamando de Terminal Portuário de Alcântara, que é muito interessante, que vai encurtar muito a distância, né? Um porto de grande porte para minério e para grãos, e que também permite cargas espaciais. Inclusive, nos planejamentos está na área logística, na área de desembarque e de preparação, foi separada uma área no projeto, no plano diretor desse porto, exclusiva para cargas espaciais do centro de lançamento de Alcântara, né? É uma provisão que eles estão colocando. Então, hoje já temos uma infraestrutura privilegiada, né, para cargas vindas do mar. Com esse porto do lado de Alcântara vai melhorar ainda mais. Nós teremos dois portos de grande porte que são opções muito interessantes para logística, caso alguma carga espacial de interesse queira chegar pelo mar, ou mesmo peças ou cargas úteis para lançadores muito grandes. Temos também o aeroporto de São Luís, que é um aeroporto internacional.
E temos o aeroporto de Alcântara, que em 2018, a pedido da AEB e com a concordância do Ministério da Infraestrutura e do Ministério da Defesa, foi transformado em aeroporto civil e militar. Antes ele era apenas militar, e isso vai facilitar muito tanto o turismo, transporte de equipes, né, transporte de logística. Isso vai facilitar muito a vida das pessoas que precisam chegar até lá. Processo de contratação do CE, como é que nós estamos pensando nesta fase específica de implantação? Né? Às vezes o pessoal pergunta, quando vai começar a operar? Nós já começamos, né, o processo para o início da operação não militar. Né? E como é que é feito isso? Isso é feito de uma maneira extremamente coordenada, em que nós temos a AEB, que é o nosso centro do SINDAI, do Sistema Nacional de Desenvolvimento de Atividades Espaciais. Ela coordena o nosso Programa Espacial Brasileiro, que tem o próprio PNAE, que é o Programa Nacional de Atividades Espaciais, que tem as atividades civis e de ciência e tecnologia, né, e que apoiam o PESE, e o PESE, que é o nosso Programa Estratégico de Ciências Espaciais, que tem os interesses de defesa, que também apoiam o PNAE e apoiam o programa, né? Porque todo esse sistema ele gira junto, né? Um apoia o outro e traz uma sinergia para que as coisas funcionem. E nesse sentido é que foi feito o processo de contratação para o projeto piloto. A etapa 1 já foi vencida, nós já fizemos um levantamento diagnóstico, né, do que precisava ser adaptado, de qual nível que estávamos preparados, que tipo de sítio que nós poderíamos oferecer, o que nós já estávamos prontos, né, e passamos todas as informações para a AEB, que elaborou o chamamento público, que foi feito em 25 de maio. E temos as próximas etapas, né, que é a de licenciamento, que vai ser feito pela AEB. A parte contratual, como patrimônio do Comando da Aeronáutica da Defesa, nós fazemos o contrato e a AEB ela processa faz o processo de autorização do lançamento. E depois passa para a última etapa, que vai ser a operação de lançamento no CEA, enquanto a AEB faz a inspeção de segurança das empresas que estão operando lá. Então a gente observa que estamos caminhando, né? Passos pequenos, mas firmes, né? Essa que é a nossa ideia. E por quê? E com isso, né, a gente pergunta, poxa, mas por que a defesa está envolvida nisso? É porque na visão da defesa nós temos os domínios marítimos, terrestres, aéreos, o cibernético, né, e o domínio espacial. E isso tudo, em termos de defesa, tem que estar completamente integrado e estar realmente englobado pela área espacial. É uma sinergia entre os meios. Por isso que nós temos preocupação que o nosso centro de lançamento ele funcione, né, o Centro Espacial de Alcântara, para dar as capacidades espaciais de maneira soberana suficiente para que o nosso sistema de defesa funcione adequadamente. E bem, era isso que eu tinha que apresentar, né? E durante a live tivemos uma discussão muito boa e respondemos várias perguntas, e espero que essa apresentação ajude a elucidar as dúvidas que persistam, né? Muito obrigado.